Senhor, Pai querido, abençoa teu filho, Pai, que ele vai, meu Deus, dar ensinamento da sua palavra. Senhor Jesus, para o coração da igreja, meu Pai. O Espírito Santo de Deus vai usar o teu filho, Pai. Que coisa linda, meu Pai. É o ensinamento do Senhor, Pai. Usando o teu filho, meu Pai, para dar ensinamento para a igreja. Como nós aprendemos, meu Pai, tanto, meu Pai, do ensinamento do Senhor usando o seu cérebro, meu Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, que tão lindo, maravilhoso que o Senhor deu para ele, Pai. Meu Deus, abençoa, Pai, teu filho, abençoa a família, abençoa a tua serva que está aí também, a esposa dele, abençoa a família dela, os familiares, abençoa todos que estão aqui, meu Pai, que vai sair daqui nessa noite, nessa manhã, Senhor, com a bênção, a vitória, com a sabedoria, meu Pai, que aprendeu com o Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, usamos o teu filho, meu Pai, para dar ensinamento. Meu Deus, confirma uma bênção, vitória. Toma teu filho nas tuas mãos, Pai, em nome do Pai, do Filho e da Espírito de Deus. Igreja, as palmas para o Rei da Glória, igreja. Pode adorar o Espírito de verdade. Agora o Senhor Jesus, que é digno toda glória e todo louvor. Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Jesus, Senhor dos nós. Louvado o nome do Senhor para sempre. Senta, meus amados. A irmã já orou e daqui a pouco já vamos meditar na boa palavra do Senhor, porque a obra Ele deu para aqueles que tem prazer na sua obra, na sua palavra, e devemos agradecer a Ele constantemente, porque Ele é bom e a sua bondade é de confiança. Ele não somente é bom, mas é também confiante. É o que nos assegura em qualquer tempo, é Ele. É a confiança nele, Senhor da glória, que Ele declara na sua palavra que a sua bondade é permanente. Para os que confiam nele, diz a palavra dele, do Senhor da glória. Eu quero já convidar a minha esposa para nós louvar a Deus também, fazer mais uma oração. A irmã Zezinha já orou. E é importante crer na oração do servo ou da serva de Deus, que nos traz esta honra tão importante na boa palavra do Senhor nosso Deus. As irmãs que estão lá atrás, se quiserem vir mais para frente, venham. Aleluia. Por favor, isso, obrigado. Venham mais para frente, para que nós possamos ouvir melhor a boa palavra de Deus, recebê-la melhor. É muito importante nós estar sempre, cada momento, aproveitando as ricas e maravilhosas oportunidades que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. E já vamos louvar o Senhor para glorificar o nome santo do Senhor. Quem souber nos ajude. Creio que ele é bem conhecido. E vamos louvar juntos, porque é para Cristo, para Deus, para a glória de Deus. É o 151 da cristã. Nós sabemos. Louve a Ele. Cante. Fala, Jesus querido,
mostra-me tua vontade, a tua santa cruz. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente, que sempre te honrar. Fala-me, Senhor.
seja um instrumento bem afinado para ser usado em seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. O instrumento de Jesus é o crente, na sua igreja ele usa com poder para cantar e para orar e para outro serviço qualquer. Seja um instrumento bem afinado para ser usado em seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. Combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. Não desanimes, porque Jesus Cristo prometeu conosco cooperar. E tu, crente, sabendo no texto do cooperante, Cristo vai te usar. Seja um instrumento bem afinado para ser usado em seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. Combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. Oh, cidade desta santa igreja, irá-se no temor de Deus, em santidade, para que o nome veja, que te preparas para entrar nos céus. Seja um instrumento bem afinado para ser usado em seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. Combatendo contra o pecado e falando sempre do seu grande amor. No meio de glória e aleluia, o poder de Deus se manifesta. O poder da glória é derramado, purifica o pecado e queima tudo que não presta. O Espírito de Deus hoje quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, a lenha dele vai queimar. Se você está desanimado, decadência espiritual, na geladeira só se guarda o que interessa, te desperta, te aquece no poder pentecostal. O Espírito de Deus hoje quer te renovar. Quando a lenha pega fogo, no meio da lenha seca, a lenha dele vai queimar. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: cantemos de longe pra morrer aqui, veja aqui no cante, olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel assim exclamou: venha
Tinha água na frente, Faraó atrás, o povo estava cercado. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho, o povo de Israel, assim exclamou, viemos de longe pra morrer aqui, veja aqui, Moisés tomou com seu cajado, o mar se abriu e me abarcou já do outro lado. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, esse Deus bendito foi que nos salvou. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, esse Deus bendito, esse Deus de amor. Que maravilha, glorificar o nome do Senhor da glória. Só o Senhor é Deus, o Senhor, Deus bendito, Deus de amor. Esse Deus que os Deus que salvou Israel na época, mesmo no deserto, e Deus que nos salvou agora, é uma realidade nessa tua palavra, a palavra de Deus. No outro sábado e no outro também, no outro que passou, nós estivemos comentando sobre a sã doutrina referente à perseverança. Sobre a sã doutrina referente à perseverança. É tempo de perseverar em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E vamos dando continuidade sobre a questão de perseverança. A perseverança faz a diferença em todo o tempo. Em toda época, a perseverança faz a diferença. Perseverança na palavra, perseverança na oração, perseverança no amor. Tudo é condizente com a permanentemente servir ao Senhor, a maneira de servir a Deus, ao Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler aqui no capítulo 4 de aos Colossenses. Glorificado é o nome do Senhor. Abrem as nossas Bíblias, aos Colossenses capítulo 4. Se irmãos que puderem, se for possível, fiquem em pé. Se não, fiquem mesmo sentados. A epístola de Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses. Louvado e glorificado é o nome dele para sempre. Encontraram aos Colossenses, glorificado é o nome dele para sempre. Encontraram? E diz a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler do capítulo do versículo 2 até o versículo 8. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Capítulo 4 e versículo 2. Já podemos ler? Porque a palavra é a saúde de cada pessoa, é a saúde que nos, a cada momento a mais, nos deixa uma vida menos suave. Estou referindo até mesmo, principal, sobre a parte mental
eles, orando também juntamente com nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo estava onde? Estava perseverando? Sim ou não? Nenhuma masmorra de Roma, em Roma, cadeia subterrânea escura e junto com leprosos. E ele de lá da cadeia ele disse perseverar. Na prática, olha que coisa linda, vamos dando prosseguimento nessa palavra, né? Diz aqui o versículo 4, né? Para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os cristãos de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre temperada, diz aqui a palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém a responder a cada um, diz o versículo 7, né? Que ele já estava referindo aos seus amigos, instruído, né? Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, e vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, contudo, ou seja, e controle o vosso coração. Diz o versículo 7 e 8. Pode sentar aqui na tela, nós jogamos. Vamos à meditação desta palavra, a palavra de Deus. Como já expressei até, temos sempre comentado que é indispensável sobre perseverança. Há motivos para perseverança. Primeiro é a perseverança em oração. Perseverança em oração. Deus, Cristo, Ele não manda alguém fazer coisas que a pessoa não possa fazer. Essa é o nosso apoio que vem dele. Quando ele está referindo perseverar em oração e velando nelas com ação de graças, é porque ele nos dá, a igreja amada, poder para perseverar. Aleluia! Ele nos capacita para perseverar. E aqui a palavra usa uma linguagem figurada sobre vela, luz. E permaneça sempre velando. Velando quer dizer, sempre na luz da palavra, depois da oração. Por quê? Deus, Ele vela pela sua palavra, por sua palavra, para que ela tenha um cumprimento naquilo que eu falou. A perseverança, ela tem emblema. O profeta Jeremias estava muito admirando uma árvore. Ele olhava para aquela árvore, dava a entender que ele precisaria compreender algo que ele estava muito interessado em compreender. Era uma árvore chamada por nome de amendoeira. E aquela amendoeira causou admiração ao profeta. Porque a amendoeira, ela tem as flores, ou seja, as folhas,
e muito mais naquela época. E Deus, irmãos e irmãs, eles estão tão interessados que perseveraremos, e Ele demonstra até emblemas, demonstrando o interesse que Ele tem ao que vem dele. Eu quero até voltar, depois vamos prosseguir aqui mesmo, quero voltar lá para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Se os irmãos quiserem analisarem, acompanhem aí Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Glorificado, exaltado é o nome dele para sempre. Por esse motivo, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma sair ou desprezar o ensinamento, porque é um culto de libertação em todo sentido. Quando Jesus pregava, ele pregava ensinando, ele ensinava, não era isso? Ele curava todos que estivessem ali, como está escrito na sua palavra, mas o ponto principal era ensinar ao povo. Aqui no versículo, é o versículo 11 e 12, mas vamos, o versículo, capítulo 1, versículo 11, está compreendendo? No 10, versículo 10, antes do 11, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz a palavra, e disse o Senhor a Jeremias, né? Olha, ponho-te neste dia, diz aqui a palavra de Deus. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre ao reino, pois arrancarei para derribar e para destruir e para arruinares e também para edificar e para plantares. Aqui ele estava referindo a atitude de Deus ao profeta Jeremias, está dando a explicação que ele pode arrancar e ele pode replantar novamente, pode tirar e pode repor novamente. Mas no versículo 11 ele está dizendo: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? Eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Mas ele não sabia o significado daquela árvore. Não sei se os irmãos estão contentes com a palavra, que existe na Bíblia muitas árvores simbólicas. Nós não vamos entrar nesse detalhe, nós estamos falando sobre a perseverança. Versículo 12, ele diz: Disse-me o Senhor, viste bem, porque o quê? Complete a frase. Porque velo sobre minha palavra para cumprir. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Analise bem. Aí nós lemos em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Deus nos dando a capacidade que vem dele e nos exorta dizendo, perseverar em velando nela, com ações de graça. O que é ações de graça? É aquilo que você beneficia outra pessoa no Espírito Santo, porque gosta de obter a outra pessoa edificada. Glória a Deus. É porque gosta. É dado a beneficência. Independente, amada igreja, de qualquer interesse secundário. É a maneira de ação, a expressão
ação de graças. Porque Deus, Ele nos salvou por bondade. Sabe por que Ele nos salvou? Ele nos salvou, ou salvou todos que creem na sua palavra, porque Ele é bom. Ele é dado a ação de graças. Ele é o autor da graça. É o realizador da graça. E Ele nos deu o seu Espírito Santo para que sejamos também semelhantes a Ele. A diferença é que Ele é infalível. Ele não falha. Deus não é falível. E nós ainda temos falhas, sim ou não? Sim. Temos. Mas através do Espírito de Deus testificar o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e Ele nos ajuda em nossas fraquezas, com roubos e mais roubos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Muitas vezes a nossa mente, mesmo tendo o Espírito Santo, não sabemos como pedir, como convém, mas uma pessoa forte, a pessoa do Espírito Santo, que está dentro de todos aqueles que recebem a sua boa palavra, ele intercede por nós, ele roga por nós, ele fala por nós, com roubos e mais roubos e com insistência naquilo que ele está falando. E é por isso que o Senhor pede socorro àquele povo, seja homem ou mulher, ou raça ou nação, que crê na sua palavra, um povo feliz. Mediante os altos e baixos da vida, problema familiar, pessoal, social e tantas coisas mais físicas, mas com tudo isso, a possibilidade de perseverar, ela é plenamente suficiente para que nós nos perseveraremos nela, porque vem um Deus mais forte, todo-poderoso. Aleluia! E Deus falou com o profeta Jeremias, dando ele o quê? O exemplo de perseverança. O quê? Como se chama essa árvore? Para quem não ouviu bem ou não compreendeu, é a amendoeira. Olhando no sentido mais refinado, as folhas da amendoeira nunca se caem. Se cai uma, tem outra, mas está sempre verdejando, está sempre verde. A folha da amendoeira. E quando se arranca um pé desse tipo de amendoeira, as raízes são em forma do quê? De vela. Que na cultura antiga, e até mesmo nossa cultura ainda existe, como já tivemos comentário, que é o emblema da luz. Na época não tinha eletricidade, mas tinha azeite, pavios, tinha velas. E a luz, a vela vai sempre iluminando naquela posição. E ela está sempre permanente. Enquanto ela não termina, ela ilumina. Só que a palavra não tem fim. A palavra é permanente. Aí é um significado do Espírito Santo que não se apaga. Glória a Deus! A menos que a pessoa queira rejeitá-lo. Porque o homem tem direito de escolha, mas esse direito de escolha, Deus não diz o homem assim, olha, faça o mal, você quer fazer o mal, faça. Deus fala assim, olha, não faça o mal, não faça o mal, evita o mal, eles ficam isento do mal.
Mas se a pessoa teimar e inclinar os seus pensamentos para o mal, a luz, estou referindo mesmo a cristãos, a luz que existe nele, se ele continuar inclinando ao mal e não se arrepender, a luz se apaga. Deus recolhe aquela luz que é o Espírito Santo. Só que, por outro lado, nós vemos que quem tem vontade de servir a Deus, jamais ele ficará privado da vontade. Quem tem vontade de servir a Deus, a pessoa é sempre beneficiada, sabe por quê? Porque Deus, ele prometeu de ajudar a perseverança, sobre a perseverança, gostosos aqueles que têm desejo de perseverar. Ele não só prometeu, mas ele jurou que ajudaria os perseverantes. Glória a Deus! Glória ao Senhor. Ele jura, ele pode jurar. Sabe por que ele pode jurar? Não, como nós estamos sempre em tempo de oportunidade de ensinamento e tem as explicações na Bíblia. Jurar é alguém que tome a terra, ou o céu, ou o trono de Deus, mesmo o nome de Deus, o nome de Cristo, como testemunha que você vai fazer aquilo. Mas toma o nome de maneira solene, que não pode quebrar, é juramento. Nós não podemos fazer juramentos, porque não podemos cumpri-lo. Temos o nosso compromisso de servir a Deus com a obra de Deus, mas não no processo de juramento, no processo permissivo. Sabe o que é permissivo? É aquilo que você pretende fazer para Deus, mas se Ele permitir. E se nós vivermos, no capítulo, essa instrução se encontra no capítulo 4 da Epístola de Tiago, servo de Deus que aprendeu com Cristo, dizendo que quando que fizermos para Deus as boas coisas que o Senhor coloca em nossos corações, a momento de ajuda à obra dele, coisas mais. Mas não podemos fazer com juramento. Tiago expressa no capítulo 4, versículo 14, ele expressa assim, do 13 ao 14, ele expressa que a nossa vida é um vapor que passa, e o dia de amanhã não pertence a nós. Estou fazendo esse comentário para representar Deus e a sua atitude em perseverar. Agora, qualquer algo que iremos fazer para Deus, não podemos fazer com juramento. Se nós iremos fazer algo e dissemos assim, iremos fazer isso em nome de Jesus, não fique somente nessa expressão. Aprenda a fazer compromisso segundo a Bíblia Sagrada e não cometer pecado. Faremos isto, aquilo, em nome do Senhor Jesus, se Deus permitir e se vivermos. Então, a pessoa tem mais uma mente mais aberta sobre perseverar e não se complicar com palavras que promovem dos próprios lábios e prende a pessoa no pecado. Com Deus é diferente. Ele disse assim, eu juro pela minha santidade. Ele tomou
jurou que ele cumpriria a promessa sobre os descendentes de Abraão, os domésticos da fé. Ele jurou que ele daria a nós a possibilidade de perseverar. E nos deu o Espírito Santo com abundância e nos dá capacitação da perseverança. Perseverar, irmãos, é ser contente com aquilo que já tem. Está compreendendo? É ser um batalhador contra a ansiedade. A doença uma das doenças muito afetantes no cérebro presente é a questão de não perseverar. Porque o Espírito Santo, ele nos dá o direito de perseverar. Só que perseverar é servir a Deus da maneira do que ele é e não pelo que ele faz. Em todas essas instruções, servir a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Por que servir a Deus? Porque pelo que ele é. Se ele nos der muito, ele é Deus. Estou falando na parte até material. E se ele nos der pouco, ele é Deus. Se ele nos der muito, ele nos salvou. Se ele nos der financeiramente pouco, ele nos salvou. Ele é Deus. Pelo que ele é, e não pelo que ele faz. Aqui na carta aos Colossenses, Paulo fala disso. Que ele estava contente com aquilo que já tinha recebido de Deus. E leva o processo no assunto direto, a salvação. E por isso que a palavra está referindo sobre perseverança e sobre a palavra com ações de graças. De graças a Deus. Eu quero dar uma referência sobre perseverança e um contentamento tão grande com aquilo que tem, que a pessoa ela pode ficar ansiosa, mas não generaliza. Porque a ansiedade generalizada, ela gera desconfiança total, ansiedade, de uma maneira fora do contexto. Tem exemplos na palavra de pessoas ansiosas. Israel ficou ansioso para obter um rei e sofreu e está sofrendo até hoje. Ainda não se libertou devido à atitude ansiosa. E tantos outros, não é? Por causa de atitude ansiosa, Rebeca, o seu Isaac querido, mimado, chegou um momento por causa da ansiedade, ela viu Isaac, nunca mais Rebeca viu Isaac. Isaac saiu fugido da presença de Esaú e Rebeca morreu no decorrer dos tempos, mas nunca mais viu seu filho de estima, porque tomou o quê? Atitudes por meio da ansiedade, precipitação. Foi uma realidade nisso. E tantos exemplos na Bíblia Sagrada, por causa de ansiedade, muitas pessoas passam lutas desnecessárias. E por isso que a palavra está referindo que nós temos que estar sempre perseverando, mas tem a norma, tem a receita do médico Cristo Jesus, nosso Senhor, instruindo os apóstolos. Vamos para o capítulo 6 de Timóteo. 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Quem ouve
palavra e recebe a palavra de coração, tem a santificação presente. A palavra diz que os que recebem a palavra de coração, eles são santificados constantemente. Aleluia. Encontraram o capítulo 6 de 1 Timóteo, diz a palavra de Deus, versículos 7 e 8. Quem não está lendo, mas pode ouvi-lo, palavra do Senhor. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é, nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isto contentes, isento de ansiedade. É lá na palavra, perseverar em oração, não é só em oração. A palavra orar é falar com Deus, mas a oração é entrar em ação. Tem duas frases sobre orar. Orar é falar com Deus. Isso, vai semeando, certo? Vai semeando, não é? Vai semeando. Orar é falar, mas oração é entrar em ação. Por isso que a palavra delas são ações de graça. A parte B do mesmo versículo, que nós lemos Colossenses 4:2, sequência, a parte B do versículo está nos exortando assim. O que significa orar? E oração? É bom que as irmãs participem, porque a doutrina ela não salva, mas ela concede os salvos. A salvação vem antes da doutrina, antes das obras, antes do batismo. Só que junto com a salvação vem os presentes que levam-nos a zelar e testemunhar da salvação através das boas obras. Muito lindo a palavra de Deus. Doutrina vem depois porque a salvação é plenamente de graça. Antes que a pessoa receba a doutrina, ela ouve a palavra, creu na palavra e arrependeu-se e produziu fruto de arrependimento e foi beneficiado com a salvação junto com as boas obras que dê o bom testemunho como salvo. Aleluia! E nesse versículo 7 e 8 do capítulo 6 de 1 Timóteo, nos exorta da maneira que lemos na sua boa e gloriosa palavra, esta palavra de Deus. Mas aqui nos versículos 9, já está referindo o que devemos ter cuidado com ganância, ansiedade, ganância para adquirir qualquer coisa que está fora do alcance, do nosso alcance e da vontade de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Servir a Deus, irmãos, servir a Deus é o que Jesus falou. O meu jugo é e o meu fardo na prática. Se nós não olharmos crendo na palavra de uma maneira
manso de vario, e o resultado dessa prática. E aí conseguireis, ou recebereis, ou adquirireis descanso para as vossas almas. Ele está referindo em perseverança. Essa palavra. E também jugo leve. O que é jugo leve? Nós já tivemos um comentário várias vezes sobre a presença do acorde de Deus em nós, que nos alivia do peso referente ao pecado e nos confirma excessivo cuidado pela vida. Porque neste benefício que Paulo exorta aos irmãos, contentar que o que tem é porque todo salvo, ele tem a revelação direta da sua morada na glória. Aleluia, está compreendendo? Não dá para comparar, mesmo em riquezas que Deus dá para alguém. É lícito ser rico, mas ser rico com contentamento com aquela riqueza que ele tem. Então Deus nos salva e Ele nos leva ao entendimento da revelação do Espírito Santo, a futura glória, tão linda e mais bonita do que a glória, sou o dono da glória. Aleluia! É Deus, Senhor da glória. Às vezes eu leio a palavra e as irmãs também, lá no capítulo 21 do Apocalipse, lemos o Espírito Santo da virtude e da graça e diremos assim: olha a nossa cidade que João viu, é verdade. Eita Deus maravilhoso! É o que mais nos leva a perseverar, é a visão da glória revelada e escrita dentro dos nossos corações. Dentro traz esta possibilidade de perseverar. E a palavra continua, são temas que podem durar 3, 4 horas, muito mais que isso. Mas nós pregamos dentro do horário adequado, é importante. E a palavra continua, né? No texto de Colossenses 4, versículo 3 na sequência, diz a palavra: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. São ilustrações que a Bíblia usa, conhecida como figura de linguagem, para que nós aprendamos bem o efeito do sal. Sal, ele tem sinônimo de humildade. A palavra sal vem de salário. Vou explicar sobre isso. Um exemplo. A comida, ela só fica boa quando o sal não está nem para mais e nem para mais e nem para menos, na posição certa. Assim é a palavra de Deus. Não seja exagerado, santarrão, e nem seja também desleixado. Seja controlado, temperado pelo Espírito Santo que nos tempera. O sal também tem sinônimo de humildade. Tudo está caro, mas ninguém reclama que o sal está caro. Ele não é assim ou não é, irmão? Veja bem, não se vê carecido de sal. O sal só transparece quando
cristão, diz a palavra de Deus, que ele é humilde. Ele nunca deverá se transparecer para humilhar outra pessoa ou outro alguém. Deve estar sempre naquele controle que é agradável a nós, primeiro a Deus, a nós e o próximo. Se lembra daquele gráfico que quase todo sábado nós fazemos aqui o sinal sobre a adoração? Quem já estava aqui é outras pessoas. Nós sempre no ensinamento usamos as palavras de Cristo, ditas por Cristo. No capítulo 4, versículo 3 e 24 do Evangelho de João, ele diz para a mulher: a doutrina plena, verdadeira, pura, perseverante. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem. Agora vamos fazer o gráfico. Dá para ajudar aí, meu jovem? Você demorou de vir, quer dizer, amanhã, lógico. Agora você tem muitas bênçãos para desfrutar. Aleluia! Elas estão acumuladas e agora vão se manifestando. Em espírito, aqui é vertical, ó. As pessoas perseverantes estão ligadas no trono da graça. Glória a Deus, lá em cima. Ligado no trono dos presentes. Ligados no trono da misericórdia, do acordo de Deus. Em espírito. Vira a mão. Horizontal. Em verdade. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, anda em trevas, é mentiroso e é confuso. Está em 1 João 2, 11, não é isso? 11, 12, assim por diante. Quem diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso por profissão, portador de pecado e iniquidade. Então, quando a mulher citou para Cristo preconceito racial, preconceito religioso, ele doutrinou a mulher samaritana, salvou-a e levou ela dentro da doutrina. Ele disse: olha, mulher, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem onde? E em verdade. Ela precisaria fazer um sacrifício em prova a sua recuperação. E ela perguntou a Cristo: lá em Jerusalém eu não posso ir porque sou samaritano. Lá no monte também Deus não aceita. Por quê? E Deus não aceitava? Não aceitava porque agora o local fixo estava aqui e não era lá, era aqui. Aí ele disse: já que você está nesse pensamento, me adore aqui. Aleluia! Aqui. Em espírito. Aqui. Lá onde a mulher estava de pé, talvez de pé, ela estava de pé, e o Senhor falou para ela: me adore aqui, mas de duas maneiras. Você crê no Deus dos nossos pais, Deus de Jacó? Você agora crê em mim? Então adore a mim aqui, mas também adore os seus irmãos que estão horizontal. Em espírito e em... Por se multiplicar a iniquidade, o quê? Está lá em Mateus, não é? Capítulo 24, verso 12. Mas os perseverantes até o fim serão salvos. Salvos nós somos agora. Mas já não estão designados para ir para o juízo final, para ser julgados lá. Estamos designados para ir para a glória. Aleluia! Para a glória e não para o juízo final. Porque do castigo
recebe a palavra, recebe a cura, física também, e recebe o contentamento com aquilo que Deus já deu. Deus pode dar muitas riquezas para alguém, mas fique contente. Se não der riqueza, a maior riqueza que está presente. Vou concluir a palavra sobre o sal. O sal, quando a mortandade no mar, o mar não cheira mal. Por quê? Porque os legumes nos mercados, nos vidros, nos locais, não se perdem, não se estragam, porque tem. O mundo não está tão agitado, mas quando sair o sal da terra da igreja vai ficar pior. Honra aquilo que Deus te deu. Considera a graduação que Deus te propôs. O poder que Deus deu, esses vasos de barro a nós, o tesouro. E tem o significado tipológico do sal. É uma realidade nessa palavra. Nos antigos tempos, hoje quando você recebe dinheiro em cartão, assim por diante, em Pix, na época recebia o salário em sal, quantia de sal. Então eles davam ao povo, ou seja, aos patrões, faziam o pagamento aos empregados com uma quantia de sal, de cultura mais romana. E eles tiravam cada quantia daquele sal, e a conta da dívida pagava com sal. Recebia o seu salário. Agora Jesus diz no Apocalipse capítulo 22, versículos 8, 9, 10, assim por diante, 9, ele diz: eis que venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Trabalhe, persevera, é Deus que nos dá o poder e recebemos o galardão pelo trabalho prestado. Glorificado é o nome do Senhor. Deus continua nos abençoando. Compreenderam um pouco ou não? Compreenderam? Porque Jesus Cristo diz assim: quem ouve a palavra e compreende, trabalha menos e produz mais. Já leram isso? Está lá em Mateus, não é? 13, versículo 20, 21, 22, assim por diante. Quem crê em Cristo, como diz a palavra, trabalha menos. Respondam. Eu sei que para Deus eu não faço quase nada, eu recebo tanto que não é possível agradecer a Deus mencionando bênçãos, de tanto que elas são. E a gente não faz quase nada para Deus, mas recebe tanto, porque pela graça de Deus nós iremos ouvindo a palavra e crendo. Ele vai nos ajudando. Que Deus continue nos agraciando na palavra de Deus. Compreenderam? A nossa palavra seja sempre temperada, agradável com sal. Sal só não é aprovado pela Bíblia para usar sal como superstição. O que significa usar sal como superstição? Quem sabe o que é superstição, simpatia, patuar? Todos sabem? Passar em cima de sal grosso para tirar maldição é feitiçaria original. Está compreendendo? É o ponto alto, mais alto da feitiçaria. O sal só é importante para tempero e para o sinônimo da palavra. Mas usar sal grosso é pela fé, mas é pela fé dos demônios. E diz que é em Deus. É verdade. Chamou muito bem
a atenção da irmã. Fazer superstição, simpatia para usar o sal grosso para tirar a maldição é um ato de a pessoa cancelar totalmente, desaforadamente o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E não tem outra alternativa, e é feitiçaria da pesada. Porque o que tira a maldição não é simpatia nem superstição, é o arrependimento e o sangue de Cristo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nós temos a ferramenta para atacar a heresia, chamada Espírito Santo, e a ferramenta de defesa sobre a perseverança e a nossa fé cristã. Que Deus continua nos abençoando. Compreenderam ou não? Isso não é julgamento, não. É discernimento. Está compreendendo? Julgar é coisa que alguém não sabe o que é verdade. Agora, discernir não. É o que está certo, você diz está certo. Está errado, é errado. Certo é certo. A pessoa precisa ser simples e também prudente. Mais uma vez que essa boa palavra continua, já vamos agradecer a Deus. Estamos nesse horário já adequado. Mais uma coisa sabemos: quanto mais a pessoa vai aprendendo da palavra, porque ela é inspirada, mais aderecionada no bom sentido ela ficará. Ela ficará mais bem aderecionada. Me lembro de uma passagem que Jesus compadeceu do povo, curou todo o povo, e ele promoveu grande compaixão do povo curado, alguns problemas resolvidos, e errantes como ovelha, e não tinha pastor por causa da falta da palavra. Já leram isso? Não vou citar não vou ler não, vamos terminando, mas está em Mateus 9, 35 ou 37. Todos curados, todos no sentido como beneficiados, no sentido espiritual, errantes e desgarrados, porque contava-lhe o ministério da palavra. Quem já leu? Está lá o versículo, lê em casa, tá bom? Se alguém não souber ler, não saiba ler, peça para alguém. A cura é de Deus, mas a cura é passageira, é esperar Deus sobre esse tempo. Agora a palavra é de Deus tanto como a cura. Só que a cura é passageira e a palavra ela nos dá um processo de perseverança e para sempre. Que Deus continue mais uma vez nos agraciando. Fique de pé, quem pode fazer a sua oferta, traga, ajude aí com amor, ajude com alegria. Deus nos ajuda primeiro, quem sabe disso? Deus nos ajuda em tudo, Ele expressa na sua palavra: eu sou o alfa e sou o ômega, o princípio e o fim. É o Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Deus, receba a oferta dos teus servos, o Senhor tem isso preparado, porque na verdade o Senhor inicia tudo primeiro, com o poder da tua palavra, santa e gloriosa, meu Deus e Pai, na virtude do teu evangelho, santo e glorioso, que maravilhoso, ó Deus de amor e bondade. Bendito és o teu nome, santo e glorioso, e permanece para sempre. Receba as nossas ofertas, Senhor. Sabemos que a maior oferta é a nossa presença aqui na casa de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Amém. E graças a Deus, irmãos, também pode alguém disponível aí, passe o envelope, por favor. Tem alguém que pode passar os envelopes? Pegue por meio da fé. Deus já nos ajudou primeiro, é importante. A obra dele aqui na terra está em marcha. E ele promoveu assim. Pode passar, irmão. Sim, por favor. Distribua lá. Pode
pode passar e os irmãos, as irmãs, as pessoas sentir de pegar, sim, pegue, porque Deus nos abençoou primeiro. Ele nos deu fôlego de vida. Ele nos deu diligência e inteligência. Ele abriu portas de trabalho para nós. E a Bíblia diz que Ele abre grandes portas até para os ímpios e pecadores. Está lá em Mateus capítulo 5, não é? Versículo 44, 45. Que o Senhor é perfeito até para com os ingratos e maus. E o sol desça, faz com que o sol desça para bons e maus e resplandeça, melhor dizer, e também a chuva desça para bons e maus. Então, se nós já descobrimos que Deus nos abençoou, qual é a atitude que Ele gosta? O agradecimento em forma de adoração. Glorificado é o nome dEle. Agradecer em forma de adoração. Adoração é reverenciar Ele. O leproso foi curado, os 10 leprosos, um veio agradecer a Deus, mas em forma de adoração. Ele chegou e prostrou perante o Senhor, rendeu-se perante o Senhor, não foi plenamente com lábios, foi adorando. Oh Deus maravilhoso! Vamos agradecer a Deus. Ele já pegou os envelopes, assim que Deus preparar, traga, não é? Para cooperar na obra de Deus, porque Ele nos teve por fiel, pondo-nos, cada um, essa honra de responsabilidade à sua obra. Porventura tem alguém que não é crente, estão aqui nesta manhã? Tem alguém que não é crente? Levante uma das mãos. Tem pessoas que afastaram do Evangelho? Tem algum afastado? Ou hoje ouviu a palavra e sentiu de reconciliar com Cristo? O tempo é muito apropriado para aceitar a Cristo. Eu não sei o dia, nós não sabemos, mas a trombeta há de... Mas mesmo que a trombeta não toque, a pessoa não tem domínio sobre o dia de amanhã. Ela pode passar pelo processo da morte em qualquer momento. Estamos sujeitos a isso. E aí, não é? Se não aceitou Cristo, a palavra nos ensina que é preciso aceitá-lo para ser salvo. Agora, tem alguém? Então vamos agradecer a Deus. Depois faça fila para receber a oração aqui na frente. A oração, já tivemos a palavra que nos beneficia. Agora a oração final é a unção com azeite. Ela traz benefício para a cura das enfermidades, para os não crentes, e para os crentes envolve também a saúde. E se houver arrependimento por algum pecado, o Senhor dá lá o perdão. Todo benefício a unção com azeite. Vamos agradecer a Deus, apresentar em oração aquilo que algo que a Bíblia mais fala para nós apresentar. Qual a nação que Deus manda nós apresentar constantemente em primeiro lugar em oração? Israel. Estou referindo que nós estamos em culto de ensinamento. E Deus falou com Abraão: todos que te apresentaram, eu abençoarei. Os que te rejeitarem, eu rejeitarei. E eu abençoarei todos que disserem a mim: Deus me abençoa como abençoa Abraão, o pai dos hebreus. Oh, aleluia! Moiraldo, tem avisos? Então vamos agradecer a Deus. Depois os irmãos venham e ungir com prudência. O que é ungir com prudência? É o Deus que fala ou que cumpre muito. Glória a Deus, cumpre tudo. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse trabalho, apresentando a nação de Israel e as outras nações também, o teu povo da face da terra. Meu Deus, assim como estamos, nós somos processos, levando em paz, repreendendo, Senhor da glória, as enfermidades, tirando as dúvidas, meu Deus, no poder da tua santa e gloriosa palavra, que permanece, ó Deus de amor, em Cristo Jesus, teu amado.
Amém e graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, diga amém. A paz de Cristo acompanhe todos para a glória de Deus. Amém.